O início do governo do Anticristo representa o próximo evento crucial das profecias bíblicas. Embora não podemos determinar com precisão o dia que ele será revelado ao mundo, há sinais que indicam que isso está muito próximo de acontecer. Um desses sinais é a preparação para a construção do terceiro templo no Monte do Templo, em Jerusalém. A cidade de Jerusalém possuiu 2 magníficos templos ao longo de sua história, há 3.000 anos atrás, sobre o Monte Moriá. Este local foi onde Abraão quase fez o sacrifício de seu filho Isaque. Mais tarde, esse templo foi destruído pelos babilônicos. Posteriormente, 70 anos depois, Neemias e Esdras construíram o segundo templo, cerca de 500 anos antes de Cristo, que também foi destruído, dessa vez pelos romanos. Desde então, nunca mais foi reconstruído. No entanto, a construção do terceiro templo faz parte de uma profecia bíblica relacionada ao fim dos tempos. Nesta profecia, o Senhor declara que haverá um terceiro templo. Recentemente, algumas evidências da preparação para a construção desse terceiro templo foram reveladas, aumentando nossa convicção de que este monumento será erguido ainda nesta geração. Em dezembro de 2018, uma cerimônia de consagração ao altar do terceiro templo ocorreu em Jerusalém. Segundo eles, este altar será usado para apresentar sacrifício, marcando um passo significativo em relação à realização da profecia bíblica. Essa preparação para a construção do terceiro templo é um assunto intrigante e relevante, especialmente à luz das profecias bíblicas sobre o Anticristo e o fim dos tempos. À medida que exploramos essa história bíblica, que hoje está se concretizando cada vez mais, é importante estarmos atentos aos sinais e acontecimentos que indicam a proximidade desses eventos bíblicos. Diariamente, recebemos informações de que todos os utensílios necessários para o serviço sagrado no templo já estão prontos. Uma das mais conhecidas é a menorá de ouro. Essa menorá, o candelabro de 7 braços, foi criado pelo Instituto do Templo, seguindo precisamente as instruções bíblicas. Ela foi projetada de forma específica para que possa ser usada dentro do terceiro templo de Jerusalém. Essa menorá tem impressionantes mais de 2 metros de altura e pesa meia tonelada, sendo que 45 kg desses são de ouro puro de 24 quilates, utilizados para revesti-la. Portanto, tudo que vemos nela é feito de ouro real. Atualmente, seu valor é estimado pelo Instituto do Templo em cerca de 3 milhões de dólares. Essa representação fiel das Escrituras é um símbolo significativo da preparação contínua para a construção do templo e a realização das profecias relacionadas a ele. Sem dúvida, o Instituto do Templo é uma das organizações mais conhecidas e ativa na relação dos preparativos para a construção do terceiro templo em Jerusalém. É interessante saber que eles têm um local onde guardam os utensílios já prontos destinados ao terceiro templo. Essa organização já tem até mesmo a planta baixa do templo, e não se trata apenas de planos no papel, mas sim de um projeto concreto que está saindo do papel e se tornando realidade. Todos os anos e meses existem diversos ensaios para o grande dia da construção do terceiro templo, desde os sacerdotes até os levitas e demais cargos do templo. Além disso, existe um filme produzido pelos idealizadores do projeto que mostra o templo surgindo no mesmo local onde atualmente está a Mesquita do Domo da Rocha, um local disputado por judeus e muçulmanos. Anteriormente, ali estava construído o Templo do Senhor. Para a inauguração desse templo, foram convidados representantes de 70 países. O rabino responsável pelo projeto expressou naquela época que os judeus foram trazidos de volta a Israel com o propósito de espalhar a luz para as nações. Ele afirmou que uma nova luz brilhará sobre Sião, e todos nós a veremos muito em breve. Em seguida, ele leu a passagem de Isaías, capítulo 49, versículo 6, que fala sobre o Messias que viriam para ser a luz para os gentios. No entanto, nós cristãos sabemos que esse Messias já veio, e ele se chama Jesus Cristo. A despeito disso, muitos judeus estão ainda espiritualmente cegos e não aceitam essa verdade. Eles continuam aguardando o Messias. Infelizmente, serão enganados por um homem que realizará sinais e maravilha e se assentará no trono de Israel, buscando ser adorado. Mas o que a Bíblia diz sobre isso é totalmente diferente. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, não deixe que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virão apostasia,
E então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Este se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus ou é objeto de adoração, a ponto de se assentar no santuário de Deus, proclamando que ele mesmo é Deus. Então será revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação de sua vinda. A vinda desse perverso é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, sinais e maravilhas enganosas. Ele fará uso de todas as formas de engano da injustiça para aqueles que estão perecendo, porque rejeitaram o amor, a verdade que os poderia salvar. Agora, quanto à evidência revelada sobre a construção do terceiro templo, que passou despercebida pela grande maioria das pessoas, estou me referindo ao sacrifício da novilha vermelha. Este sacrifício é necessário para iniciar o serviço do terceiro templo. Mas em julho de 2021, 2 rabinos judeus viajaram até uma fazenda no Texas, nos Estados Unidos, com uma delegação para inspecionar uma criação de bezerras. Poderia no futuro gerar a novilha vermelha a ser sacrificada no templo. Isso ecoa o que Moisés fez quando terminou de construir a tenda do encontro, que serviu como templo de Deus enquanto o povo de Israel caminhava no deserto em direção à terra prometida. Em Números capítulo 19, para entender melhor a importância desse sacrifício e como ele se relaciona com as profecias e eventos que se desdobraram atualmente em nossa época. O Senhor disse a Moisés e a Arão: esta é uma exigência da lei que o Senhor ordenou. Mande os israelitas trazerem uma novilha vermelha, sem defeito e sem mancha, sobre a qual nunca tenha sido colocada uma canga. Vocês a darão ao sacerdote, e ele a levará e a sacrificará na presença dele. O sacerdote aspergirá o sangue 7 vezes na direção da entrada da tenda do encontro, e a novilha será queimada, incluindo o corpo, a carne, o sangue e o excremento. E há algo ainda mais intrigante. Desde o ano de 2015, o Instituto do Templo, responsável pela preparação para esse momento tão significativo para os judeus, tem investido na criação de vagas vermelhas, com o objeto de obter uma novilha vermelha perfeita e sem defeitos. Anteriormente, novilhas vermelhas haviam nascido, e é por isso que essa organização tem demonstrado tantos interesses por um animal que nasceu nos Estados Unidos em 2018. Esta bezerra, por enquanto, é totalmente vermelha, em conformidade com o que a Bíblia especifica, mas é importante notar que sua coloração pode mudar à medida que ela cresce. Para os judeus, o mais importante é que essa linhagem de animais continue evoluindo, para que um dia um animal perfeito nasça e se torne o objeto do sacrifício inaugural do terceiro templo. Atualmente, existem grandes obstáculos para a reconstrução do terceiro templo. O templo será construído no Monte do Templo, um lugar sagrado para os judeus, cristãos e muçulmanos. É também um dos locais mais disputados do mundo, abrigando a Mesquita de Alasca e o Domo da Rocha, construída no século VII, sendo alguma das estruturas mais antigas do mundo muçulmano. Apesar de Israel ter retomado o controle da cidade velha de Jerusalém e da área do Monte do Templo durante a Guerra dos 6 Dias em 1967, o monte permanece sob a administração da Jordânia, devido a um tratado entre os países. Essa complexa situação geopolítica adiciona ainda mais desafios à realização da profecia relacionada ao terceiro templo. Os judeus israelenses têm permissões para entrar no complexo, mas não podem orar ou realizar cerimônias religiosas lá. Portanto, para que o terceiro templo seja construído, cristãos, judeus e muçulmanos terão que chegar a um acordo para demolir todas as estruturas existentes no local atual, a fim de dar lugar ao novo templo. Isso pode parecer impossível, especialmente porque os judeus e muçulmanos têm vivido em conflitos, mas a chegada do Anticristo pode mudar completamente esse cenário, pois o Anticristo usará seu poder de persuasão para convencer os líderes dessas religiões de que a melhor solução é deixar de lado suas diferenças e criar uma única religião universal. Assim, a profecia se cumprirá. No entanto, irmãos, devemos lembrar que, como membros da Igreja de Cristo, não devemos nos preocupar com isso, porque o Senhor nos prometeu que nunca nos abandonará. Devemos nos concentrar em nossa salvação, pois somente ela nos garantirá a vitória em Cristo quando o fim dos tempos chegar. É verdade que o Anticristo governará a terra por um curto período de tempo, mas depois Jesus retornará para derrotar o mal e estabelecerá seu reino eterno. A Bíblia nos assegura que haverá um novo céu e uma nova terra, onde os habitantes desfrutarão de uma vida eterna de paz e alegria. Essas profecias podem ser assustadoras para alguns,
mas é importante lembrar que nossa fé e esperança estão em Deus, que tem o controle de todas as coisas. Vamos nos concentrar em viver uma vida de fé e amor, preparando-nos para o dia em que estaremos na presença do Senhor por toda a eternidade. Amém? Em um lugar onde não existe tristeza, dor ou sofrimento. Não haverá mais luto, pois a morte já não existirá. Quero deixar com você uma mensagem que o Senhor nos transmite no livro de Números. Eis que venho em breve. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Felizes são aqueles que lavam suas vestes, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Vamos espalhar a mensagem de Deus. Vocês podem me ajudar da seguinte forma. Quero te convidar a descer um pouquinho para baixo, clique no botão vermelho inscrever-se. Após isso, clique no sino que vai aparecer. Deixe o like e não esqueçam de comentar. Dessa forma, você irá mostrar para o YouTube que gostou do vídeo e ele será sugerido para mais pessoas que precisam ouvir as palavras de Deus. Deus te abençoe e te espero no próximo vídeo.